Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história e, portanto, conhecendo os detalhes, vou conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao áudio. O áudio foi transcrito, justamente porque às vezes o áudio fica aqui na gravação, quando a gente traz ele lá da live para cá, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, por isso que a gente transcreve então o áudio que foi deixado lá na live. Boa noite, André. Tem meses que eu estou solteira e a pessoa que eu namorava hoje em dia já namora outra pessoa. Nós trabalhamos no mesmo ambiente de trabalho, mas em setores diferentes e eu sempre respeitei isso. Então, nunca corri atrás. Só que, mesmo assim, quando eu o vejo em alguns momentos, ainda me sinto mexida e fico pensando: será que ele pensa em mim? E, às vezes, aparecem perfis fakes para stalkear minha vida e eu só queria transcender isso. Você pode me ajudar? Bom, veja bem, minha querida. Primeiro, meio que por que você fica se questionando se ele ainda pensa em você? Outra coisa, aparecem perfis fakes para stalkear minha vida. Tá vendo como você associa a ele? Por quê? Porque é o mais conveniente para você. A gente tem que entender que muitas vezes é isso. Aquilo que a lente com que eu estou enxergando o mundo e você está enxergando o mundo em relação a ele, você colocou essa lente. Será que ele ainda pensa em mim? Você, ainda tem uma lente, um olhar diferenciado para ele, que provavelmente ele não tem em relação a você. Tanto que ele já está até com outra pessoa. Mas eu tendo a olhar o olhar dele a partir do meu. Então, eu acho que o olhar dele em relação a mim é semelhante ao meu em relação a ele. Por isso que aí quando aparece um perfil fake para me stalkear, eu já acho que é ele, porque eu tenho interesse em saber como a vida dele tá. Eu tenho interesse em ficar vendo o que ele está fazendo, se ele está saindo, será que ele ainda pensa em mim? Eu tenho interesse. Agora, por isso, tá vendo? Eu julgo o outro a partir de mim. Agora, o interessante aqui, no seu áudio, é que eu só queria transcender isso. Veja bem, você não falou eu não consigo esquecer ou eu quero esquecer. Tudo bem que talvez você não tenha nem prestado atenção no que você falou. Pode ser que você falou transcender no sentido de esquecer. Mas aqui eu não posso deixar de refletir em cima disso. Porque essa palavra transcender, ela vai além do esquecer. Quando eu falo transcender, eu estou querendo, na verdade, quebrar com um vínculo emocional e energético em relação àquela pessoa. Entende? Então, eu quero quebrar com esse vínculo, eu quero transcender isso. É quebrar com esse vínculo emocional, afetivo, energético que eu tive com essa pessoa. E esse vínculo emocional, energético, tal, ele ainda está vivo dentro de mim. A relação já acabou, mas essa chaminha está acesa, está viva dentro de mim. Ah, e é possível, então, eu me libertar disso? Claro. Claro que é possível. É possível transcender isso de uma maneira consciente, claro. Por isso que a gente tem que usar a razão para nos auxiliar, porque tem que ser um processo consciente. Aliás, quando eu vou desvendando, às vezes, mecanismos inconscientes, eu torno consciente o que até então era inconsciente, então agora eu posso lidar com eles, porque enquanto eles eram conscientes, eu não tinha consciência. Tendo consciência, trazendo à luz, eu consigo agora mensurá-los, colocá-los cada qual no seu devido lugar, eu consigo mexer com eles. Quando estava inconsciente, eu não conseguia mexer com eles. Veja bem, quando você vive uma história intensa com alguém, então esse vínculo emocional, energético, eu tive uma história intensa com a pessoa, onde tem sentimentos envolvidos, expectativas,
né, emoções. Então, tudo isso, o cérebro é como se ele fosse criando, vamos colocar entre aspas aqui, trilhas afetivas. O que são essas trilhas afetivas? São sons, tem aquela música que te recorda da pessoa, tá vendo? É uma trilha afetiva, porque aquela música, então é como se fosse um caminho, uma trilha que te conecta de novo à pessoa. E por que afetiva? Porque, tá vendo? Tem um afeto, tem uma emoção, um sentimento envolvido aqui. Então eu vivi uma história e aí o cérebro, o corpo, foi criando essa trilha afetiva. Cheiros, sons, o exemplo da música que eu dei, lugares, palavras, olhares. Então tudo isso aciona um mecanismo de apego. Vocês estão vendo? Por isso que a gente fica tão apegado a outra pessoa. Porque olha quantas trilhas, tantos caminhos que nos conduzem sempre àquela pessoa. Então, por exemplo, quando você o vê ali no ambiente de trabalho, essas trilhas reativam a memória do que foi bom, do que ainda não foi vivido, mas que estava aqui, o que a gente ia viver, o que a gente ia fazer, os planos que eu tinha, o que eu imaginava. E veja bem, isso, quando você sente tudo isso, quando você imagina no que ele está pensando, se ainda ele pensa em você, isso não significa necessariamente que você o queira de volta. Significa apenas que o corpo ainda lembra do vínculo. Eu ainda lembro de tudo isso, né, dessas trilhas, tudo isso me recorda e indiretamente me vincula a ele. Com o tempo, mas não só o tempo. Nunca se esqueça de uma frase que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. O tempo por si só não resolve nada. Quais são as nossas ações no tempo? Então, né, o tempo mais a minha ação no tempo, ou seja, com a consciência, com as análises que eu faço, trazendo para o consciente os mecanismos inconscientes, analisando esses processos, entendendo muitas vezes dentro da naturalidade do processo, ao invés de eu absolutizar, ai meu Deus, então só essa pessoa me fazia feliz. Não, eu quebrando com essa absolutização, entendendo o processo, entendendo dentro da normalidade dos términos, entendendo essas trilhas emocionais que me conectam, me vinculam à pessoa, eu vou quebrando com essas conexões. Então, o tempo e as minhas ações nesse tempo, ou seja, a consciência, a racionalização, vai fazendo eu quebrar com esses vínculos, eu quebrando, né? Eu vou simplesmente fazendo novos caminhos. Essas trilhas emocionais que me vinculam ainda à pessoa, eu vou entendendo que elas não fazem mais sentido. Eu vou entendendo que, ok, né? Entendo porque essa trilha se formou, mas não faz mais sentido eu caminhar por ela. Aliás, outra observação aqui. Cuidado, porque assim, quando eu o vejo, parece que as coisas mexem em mim. Então, tá vendo essa absolutização que eu tô falando? Parece que ele é o único que eu vou amar. Não é, é um processo normal. Não significa que ele é o único que você vai amar. Não significa que porque eu o vi, eu fiquei mexida. Eu não estou regredindo. É que a coisa tá cicatrizando. Então, por que mexe ainda comigo? Porque tá cicatrizando. Então, para. Eu não estou regredindo, é que a ferida está cicatrizando. Então assim, toda vez que você o vê e você sente o impacto de ter visto, dá aquele aperto, dá um negócio, dá uma angústia, e você não faz nada, porque tem esse detalhe, presta atenção. Toda vez que eu vejo, sinto o impacto disso, mas eu não faço nada. O que é não fazer nada? Eu não procuro, eu não fico olhando rede social, eu não fico stalkeando, eu não fico perguntando para amigo o que ele fez, não fez. Eu não quero saber, eu já entendi que ele já está até em outro relacionamento. Então, eu não vou fazer nada, eu vou me ajudar nesse processo de transcender o outro, não é isso que eu quero? Então, eu vi, senti o impacto, mas eu não faço nada, porque eu estou me ajudando. Eu estou querendo trilhar outro caminho. Então, toda vez que isso acontece, eu estou reeducando a minha mente e o meu coração. Lembrando que coração é a figura metafórica para as emoções. Então, eu estou realmente reeducando?
Porque se você vê, sente o impacto e vai atrás, eu não estou reeducando, eu estou reforçando o caminho, eu estou reforçando a trilha. Por que tem gente que sempre está no... Eu sempre tenho essa pessoa, não adianta, porque eu não saio dessa trilha. Lá no sítio dos meus pais, hoje não tem mais, mas na época que tinha ainda as vacas, quando a gente soltava de manhã, as vacas ficam no curral para os bezerros mamarem. Depois, você solta, os bezerros ficam aqui de um lado e as vacas vão para outro lado, porque senão os bezerros tiram todo o leite delas. Então elas vão para as pastagens. Quando a gente abre a porteira para elas irem para as pastagens, vai uma atrás da outra, vão formando, aquele caminho vai ficando afundado, vai ficando uma trilha e uma atrás da outra vai por ali. E por que aquilo ali se afundou? A ponto de afundar, fica um tanto assim, afundado. Então você tem aquela pastagem e ali tem uma trilha afundada, porque elas só caminham por ali. Então como que pode? Como pode? Aquele caminho não se fecha, aquele caminho não se encerra. Pelo contrário, ele vai ficando cada vez mais profundo. Por quê? Porque elas estão caminhando todo dia por ali. Então, presta atenção, porque isso aqui é o ponto-chave, talvez, desse vídeo. Quando eu quero transcender alguém, ou vamos falar nos termos de superar, não esquecer, porque ninguém esquece. Graças a Deus estamos de plena posse das nossas faculdades mentais. Mas quando eu quero superar o outro, transcender, quebrar com esse vínculo emocional e energético que eu tenho em relação a ele, se eu continuar percorrendo as trilhas emocionais que me vinculam a essa pessoa, quero saber como tá, com quem tá falando, com quem não tá, não quero saber com quem ele está falando, mas eu quero acompanhar a vida dele. Então vou ficar aqui. Eu tô forçando essa trilha, igual a vaca. Que a coisa só vai afundando mesmo, porque elas vão pelo mesmo caminho. Então eu reforço o caminho. Eu não quero reestruturar a minha mente, o meu coração, então eu tenho que percorrer outro caminho. Agora, se você quiser continuar sabendo o que a pessoa está fazendo ou não, esquece, meu bem. Esquece, porque não tem mágica. Você não está se ajudando. Tá me entendendo? Você não se ajuda. Então para de achar que o universo, para de achar que eu não aguento mais sofrer. Você está produzindo sofrimento. Você. Agora, cada vez que você resiste, eu não quero saber o que ele está fazendo, eu não vou atrás, eu respiro, eu vou fazer outra coisa. Cada vez que você resiste, a lembrança perde força. E isso é a transcendência na prática. Tá vendo? Parece que quando fala de transcendência é algo mágico. Não. Isso é a transcendência na prática, é a minha ação. Então, eu ajo... O que é a transcendência na prática? Eu ajo de acordo com a minha paz. Eu quero ter paz. Eu não quero ficar com essa angústia, eu não quero essa ausência de paz de espírito. Não quero mais isso. Então, eu vou agir de acordo com a minha paz. Eu sei que se eu parar de querer ver o que ele está fazendo, isso vai me trazer paz. Então eu ajo de acordo com a minha paz, eu não ajo de acordo com a minha emoção. Porque a minha emoção, eu quero ir lá, eu quero ver o que está fazendo, é um vício. Eu ajo de acordo com a minha paz. Eu sei que eu quero paz de espírito. Eu não ajo de acordo com a minha emoção. E aí, só para finalizar, substitua. Quando eu tiver, ao invés de eu pensar nele, será que ele está pensando em mim? Será que... Eu troco, todas as vezes que esse pensamento vem, eu troco por algo sobre mim, do meu autocuidado. Então, será que ele está pensando isso? Não. Escuta, e eu? O que eu vou fazer para tirar essa ruguinha aqui, essa marca de expressão? Eu vi um tutorial que... Entendeu? Tá vendo? Será que ele tá... Nossa, eu tô precisando fazer caminhada, eu vou sair hoje à tarde, vou fazer uma caminhada, tá? Eu tô pensando em mim. Então, eu vou substituindo coisas em relação à pessoa por cuidados que eu tenho que ter comigo e eu quero ter comigo. Vou te dizer mais. Até uma música que ele não gostava. Então, por exemplo, nossa, ele odiava MPB. Nossa, o que será que ele está fazendo? Não sei o quê. Não, eu vou ouvir MPB agora. Deixa eu ouvir aqui uma música bem alta que ele odiava. Assim, o que acontece? Você começa a reassociar o pensar nele com algo que eu tenho que fazer por mim, com o meu cuidado, com o meu amor próprio. E aí, o cérebro, ele vai entendendo que o passado não te domina mais. Porque agora eu reassociei, entendeu? Quando eu penso nele, o pensamento volta para mim.
O que eu tenho que fazer por mim? Aí a coisa começa realmente a ganhar outro sentido. Tá vendo? Eu vou trilhando outro caminho. Essa trilha não me serve mais. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.